a cafeteria da Rua das Camélias. A primeira coisa que Elisa percebeu quando chegou à Rua das Camélias foi o silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio vivo, daqueles que permitem ouvir o vento passando entre as folhas, o canto distante de um pássaro e o som suave de passos na calçada antiga. Era muito diferente da cidade grande que ela havia deixado para trás. Durante anos, Elisa viveu cercada por buzinas, metrôs lotados e prédios tão altos que escondiam o céu. Sua rotina era marcada por prazos, reuniões e cafés apressados comprados em copos de papel, até que uma carta chegou. Uma carta simples, com envelope amarelado e escrita delicada. Nela, havia apenas uma informação inesperada. Elisa havia herdado uma cafeteria de uma avó que ela nunca conheceu, a Cafeteria das Camélias. E agora ela estava ali. A rua era estreita e tranquila, ladeada por árvores de camélias que floresciam em tons de rosa, branco e vermelho. Algumas pétalas caíam lentamente no chão, formando pequenos tapetes naturais sobre a calçada. A cafeteria ficava no meio da rua, uma pequena construção de madeira clara, com janelas grandes e cortinas de renda levemente amareladas pelo tempo. Acima da porta havia uma placa antiga. Cafeteria das Camélias. Elisa respirou fundo antes de empurrar a porta. Um pequeno sino tocou. O interior parecia parado no tempo. Mesas redondas de madeira, cadeiras diferentes umas das outras, uma estante cheia de xícaras antigas e um balcão comprido com uma máquina de café que parecia ter sobrevivido a muitas histórias. Mas o que mais chamou sua atenção foi o cheiro. Café recém-moído. Era impossível explicar, porque ninguém parecia estar ali. Ainda assim, o aroma preenchia o ambiente como um abraço invisível. Elisa caminhou devagar até o balcão. Sobre ele havia um objeto simples, um caderno. Capa de couro marrom, bordas gastas, folhas levemente amareladas. Quando ela o abriu, encontrou receitas escritas à mão. Caligrafia delicada, notas nas margens. Pequenos comentários como: esse bolo fica melhor em dias de chuva. Adicionar canela quando alguém precisar de conforto. Elisa sorriu sem perceber. Talvez aquele lugar tivesse mesmo esperado por ela. E pela primeira vez em muito tempo ela não sentiu pressa, apenas curiosidade. Talvez fosse ali que sua vida começaria de novo. Nos primeiros dias, Elisa passou mais tempo limpando do que servindo café. A cafeteria parecia ter sido fechada às pressas anos atrás. Havia pó sobre as prateleiras, caixas antigas guardadas embaixo do balcão e uma pilha de xícaras delicadas que pareciam ter histórias próprias. Mas o caderno nunca saía de perto dela. Ele ficava sempre aberto sobre o balcão. Algumas receitas eram simples. Bolo de laranja, pão de mel, café com creme batido. Outras pareciam quase poéticas. Café de tarde para quem precisa lembrar de algo bonito. Chocolate quente para dias em que o coração está cansado. Elisa decidiu começar com algo simples. Um bolo de laranja. A cozinha da cafeteria era pequena, mas aconchegante. Enquanto ela misturava os ingredientes, algo estranho aconteceu. Ela começou a sentir uma familiaridade inexplicável, como se soubesse exatamente quanto tempo deixar o bolo no forno. Como se conhecesse aquele lugar desde sempre. Quando o bolo ficou pronto, o aroma se espalhou pela cafeteria. Foi então que a porta se abriu. O sino tocou. Um senhor entrou devagar. Cabelos brancos, casaco marrom e olhar tranquilo. Ele observou o ambiente com atenção antes de falar. Pensei que nunca mais abriria. Elisa sorriu. Eu também pensei que nunca teria uma cafeteria. Ele riu. Sua avó fazia o melhor café da cidade. Elisa hesitou. Eu nunca a conheci. O homem assentiu lentamente. Mesmo assim, você herdou algo importante. Ele apontou para o balcão. O lugar. Mas depois apontou para o caderno. E isso? Elisa serviu o primeiro café da manhã da nova cafeteria. 2 fatias de bolo de laranja. 2 xícaras de café. Eles comeram em silêncio. Mas não era um silêncio estranho. Era o tipo de silêncio confortável que só existe em lugares onde as pessoas se sentem seguras. Antes de ir embora, o senhor disse: acho que a rua estava esperando você. Elisa ficou olhando pela janela depois que ele saiu. E pela primeira vez, a cafeteria não parecia vazia. Com o passar das semanas, a cafeteria começou a ganhar vida. As pessoas apareciam devagar, nunca muitas ao mesmo tempo. Mas sempre no momento certo. Havia Clara, que sempre sentava perto da janela para escrever em um caderno azul. Havia Miguel, que passava todas as tardes pedindo chocolate quente, mesmo nos dias mais quentes. E havia Dona Teresa, que dizia vir apenas pelo café, mas sempre ficava 2 horas conversando. Elisa começou a perceber algo curioso. As receitas do caderno pareciam combinar com as pessoas. Quando Clara parecia triste, Elisa encontrava uma receita de torta de maçã com um bilhete. Boa para dias em que alguém precisa de coragem.
Quando Miguel chegou uma tarde visivelmente preocupado, Elisa abriu o caderno ao acaso. Chocolate quente com noz moscada. Para acalmar pensamentos que não param. Ela começou a se perguntar se aquilo era coincidência. Ou se sua avó realmente conhecia algo sobre as pessoas. Mais do que café. Mais do que receitas. Talvez aquela cafeteria fosse um lugar de pausas. Um lugar onde as pessoas podiam simplesmente respirar. E Elisa começou a perceber algo mais. Ela também estava mudando. Dormia melhor. Sorria com mais facilidade. E aos poucos, a pressa que havia vivido durante anos começou a desaparecer. Como se a Rua das Camélias tivesse um ritmo próprio. Mais lento. Mais gentil. Mais humano. Numa tarde chuvosa, Elisa decidiu explorar o andar de cima da cafeteria. Era um pequeno apartamento. Provavelmente onde sua avó havia vivido. Havia móveis simples. Uma estante cheia de livros e uma varanda pequena que dava para a Rua das Camélias. Sobre uma mesa antiga, Elisa encontrou uma caixa de madeira. Dentro dela havia cartas. Cartas de clientes. Cartas de agradecimento. Uma delas dizia: "Seu café me ajudou a atravessar o inverno mais difícil da minha vida." Outra dizia: "Aqui eu aprendi que ficar em silêncio também pode ser companhia." Elisa leu cada uma delas lentamente. Sua avó talvez não tivesse sido apenas dona de uma cafeteria. Talvez tivesse sido algo mais. Uma guardiã de pausas. Uma criadora de pequenos refúgios. Quando Elisa voltou para o andar de baixo, percebeu algo curioso. A cafeteria estava cheia. Não lotada, mas viva. Conversas suaves. Risos baixos. O cheiro de café. Ela percebeu então que aquele lugar não era apenas uma herança. Era uma continuidade. Algo que começara muito antes dela chegar. E que talvez continuasse muito depois. Certa manhã, Elisa abriu a cafeteria antes do sol nascer. A rua ainda estava quieta. As camélias estavam cobertas de orvalho. Ela preparou o café. Abriu o caderno. Mas pela primeira vez, encontrou uma página em branco. Nenhuma receita. Nenhuma anotação. Apenas espaço. Elisa ficou olhando por alguns segundos. Então pegou uma caneta e escreveu: "Café de recomeço. Receita simples. Café forte. Um pouco de mel. Canela. E tempo. Muito tempo." Quando o primeiro cliente chegou, o sol começava a iluminar a rua. Elisa percebeu algo que nunca havia entendido antes. Recomeçar não era fazer algo grandioso. Às vezes era apenas abrir uma porta, acender uma luz, preparar café e estar presente. Mas naquele mesmo momento, quando Elisa levantou os olhos do balcão, viu algo curioso pela janela. Um homem parado do outro lado da rua. Ele observava a cafeteria com atenção, como alguém que lembrava daquele lugar, ou talvez alguém que estava prestes a entrar. Elisa continuou olhando pela janela. O homem ainda estava ali, parado sob uma das árvores de camélias, como se estivesse decidindo algo muito importante. A luz da manhã tocava as pétalas espalhadas pela rua, e por um momento tudo pareceu suspenso no tempo. Então ele atravessou. Cada passo parecia cuidadoso, quase respeitoso, como quem entra em um lugar cheio de lembranças. Quando ele abriu a porta da cafeteria, o pequeno sino tocou suavemente. Elisa levantou os olhos do balcão. O homem tinha cerca de 40 anos. Cabelos escuros levemente grisalhos nas laterais e um olhar que misturava curiosidade e nostalgia. Ele olhou ao redor lentamente. As mesas, a estante de xícaras, o balcão, como alguém que estava reencontrando um lugar perdido. Então, ela voltou a abrir, disse ele, quase em um sussurro. Elisa inclinou a cabeça. Você conhecia minha avó? O homem sorriu de leve, mas era um sorriso cheio de lembranças. Mais do que conhecer. Ele caminhou até o balcão. Este lugar me salvou mais de uma vez. Elisa sentiu algo curioso no peito. Aquela sensação que vinha sempre que alguém falava da antiga dona da cafeteria. Como se cada história revelasse um pedaço de algo maior. Meu nome é Daniel, disse ele. Elisa estendeu a mão. Elisa. Ele olhou para o caderno aberto ao lado da xícara de café fumegante, e seus olhos brilharam de surpresa. Ela ainda está usando o caderno. Elisa respondeu com um sorriso pequeno. Na verdade, agora sou eu. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que Elisa nunca esperaria ouvir. A sua avó costumava dizer que um dia alguém continuaria esse lugar. E que essa pessoa saberia exatamente quando servir café. E quando apenas ouvir. Elisa olhou para o caderno. Talvez fosse por isso que as páginas pareciam sempre aparecer no momento certo. Talvez algumas histórias precisassem apenas de um lugar tranquilo para continuar. Daniel começou a visitar a cafeteria todos os dias, sempre no mesmo horário da manhã. Ele pedia café simples, mas ficava ali por longos minutos olhando pela janela, como se estivesse reconstruindo memórias. Com o tempo,
Elisa descobriu mais sobre ele. Daniel havia crescido naquela cidade. Quando era mais jovem, costumava vir à cafeteria quase todos os dias. Na época, ele estava tentando decidir o que fazer da vida. E sua avó sempre dizia a mesma coisa. As respostas aparecem quando a gente desacelera o suficiente para ouvi-las. Foi ali que ele decidiu viajar, explorar o mundo. Mas antes de partir, prometeu que um dia voltaria. O problema é que, quando finalmente voltou à cidade, a cafeteria estava fechada. Anos haviam passado, e ele achou que aquele capítulo da vida havia desaparecido para sempre. Até aquela manhã, quando viu a porta aberta e o cheiro de café no ar. Certa tarde tranquila, Elisa abriu o caderno de receitas. Uma nova página havia sido escrita, mas ela não lembrava de ter escrito aquilo. A receita dizia: bolo de reencontro. Ingredientes simples: baunilha, mel e raspas de laranja. Mas no final da página havia uma frase diferente. Algumas pessoas precisam ir longe para encontrar o caminho de volta. Elisa levantou os olhos. Daniel estava sentado perto da janela, observando as camélias caindo lentamente na rua. Ela preparou o bolo. Quando serviu a primeira fatia, Daniel riu baixo. Ela fazia esse bolo sempre que alguém voltava para casa. Elisa ficou em silêncio por alguns segundos. Então percebeu algo curioso. Talvez sua avó nunca tivesse escrito receitas apenas para comida. Talvez cada receita fosse, na verdade, uma forma de cuidar das pessoas. As estações continuaram passando devagar na Rua das Camélias. A cafeteria se tornou um pequeno ponto de encontro da cidade. Pessoas vinham para conversar, para ler, para descansar. E às vezes apenas para sentar em silêncio. Elisa começou a escrever novas receitas no caderno. Receitas inspiradas nas pessoas que passavam por ali. Café de coragem, torta de esperança, chocolate quente para dias difíceis e uma receita especial, café de recomeço. Daniel continuou frequentando a cafeteria, mas agora ele não vinha apenas como cliente. Ele ajudava às vezes, organizava as mesas, regava as plantas da varanda. E, em alguns dias, ficava até depois do fechamento apenas conversando com Elisa. Certa noite, enquanto fechavam a porta da cafeteria, Elisa olhou para a rua. As camélias estavam florescendo como sempre. As pétalas cobriam o chão como pequenas promessas silenciosas. Acho que entendi algo sobre esse lugar, disse ela. Daniel olhou curioso. O quê? Elisa sorriu. Minha avó não construiu apenas uma cafeteria. Ela construiu um lugar onde as pessoas encontram aquilo que estavam procurando, mesmo sem saber. Daniel assentiu lentamente, e então respondeu algo simples. Acho que você está fazendo exatamente a mesma coisa. Naquela noite, Elisa voltou para o balcão e abriu o caderno. Na última página, escreveu uma nova frase. Enquanto houver café quente, portas abertas e pessoas dispostas a escutar, esta história nunca termina. Ela fechou o caderno, apagou as luzes, e antes de subir para o andar de cima, olhou mais uma vez para a rua silenciosa. Talvez novas histórias chegassem amanhã, ou talvez apenas alguém precisando de uma pausa. Mas Elisa sabia de uma coisa. Agora aquele lugar também fazia parte da sua história. E a cafeteria da Rua das Camélias continuaria ali, servindo café, guardando memórias e oferecendo pequenos recomeços para quem cruzasse sua porta.